Câmara Entrevista recebe hoje o psicoterapeuta professor Luiz Carlos Crozeira, um apaixonado pela hipnoterapia e que há mais de 40 anos se dedica aí ao estudo da hipnose clínica. Ele, que por sinal é criador da hipnose condicionativa, fundador e diretor do Instituto Brasileiro de Hipnologia e Sociedade Ibero-Americana de Hipnose Condicionativa. Enfim, uma sumidade no assunto que a gente tem o prazer de receber aqui hoje, neste Câmara Entrevista, né? E que, além de tudo, é jauense. Muito obrigada, professor, pela presença. É uma alegria muito grande Câmara. voltar aqui novamente na Câmara. Quero saudar a população jauense, meu abraço. Muitos amigos, a gente tem aqui na cidade, a família toda está aqui. Mas a minha ausência, devido a esse trabalho com a hipnose clínica, tem sido muito intenso, não é? Viagem para cá, viagem para lá. Eu digo que eu venho para Jaú para matar a saudade da família e lavar a roupa. Né? Tá Aí certo. bota a roupa na mala e já vai embora de novo. Exato. Bom, professor, o senhor hoje é uma pessoa conceituada, uma sumidade nesse assunto, no Brasil, em vários países também. Bom, mas o senhor também é pai de família, casado, tem 3 filhas, tem netos, mas a gente ouve a informação aí de que o senhor é um apaixonado aí pela hipnose desde da década de 60, 70, aqui em Jaú ainda. Conta pra gente um pouquinho aí de como que começou essa sua história, essa sua ligação com a hipnologia. Val, é o seguinte, todo ser humano nasce com um dom, né? Eu acho que eu já nasci com esse dom, eu fui descobrir ao longo do tempo. Desde pequeno eu sempre fui apaixonado por hipnose, mas naquela época, falar de hipnose chamava a gente de louco. Até recente, até muita gente chama hoje a gente de louco. Com uma dificuldade muito grande, a gente quebrar, né, os preconceitos que existiam, os mitos que existiam dentro da hipnose. Isso a gente tem feito e com bastante intensidade. Então, mas naquela época ainda, lá nas décadas de 60, 70, quando o senhor se apaixonou por o assunto, a hipnose no Brasil ainda era voltada aí o quê? A circos, shows. Foi aí que o senhor teve esse contato? Na realidade a hipnose, a parte científica da hipnose, foi nessa época, mas a parte científica da hipnose ela surge em 1723. Os primeiros estudos científicos da hipnose, para tratamento realmente. As pessoas que sempre acreditaram, e na realidade é o que existe, os problemas nascem da mente humana, não é? Então, se é na mente, a única forma de acessar a mente é através da hipnose. Não tem outra forma de você acessar o nível inconsciente da sua memória. O que está no teu inconsciente você não lembra e acabou. Nenhuma psicoterapia convencional consegue chegar ao nível inconsciente, onde está 90% da nossa aprendizagem, né? Depois, em 1723, a história da hipnose começa a mudar. O médico americano Milton Erickson, né, ele dissemina para o mundo que, através de metáforas, através de sugestões, aí entra a programação neurolinguística, que é da época também de 1927, com o Bland, que a história da hipnose começa a ter um outro conceito. Então, nos métodos clássicos, que seriam a regressão da memória, a pessoa fala, chora, sofre de novo, e a partir daí muitos conceitos da própria psicanálise, da própria psicologia, e até hoje muitos consultórios usam esses métodos de sofrologia ainda, no mundo todo, que é uma coisa muito convencional. As terapias que duram 5 anos, 10 anos e não tratam, né? Mas as pessoas veem a necessidade para exteriorizar os sentimentos, uma forma de exteriorizar os sentimentos. Então eu não acreditava nessas técnicas, nesses métodos de sofrologia, e nem também por metáforas e sugestões, porque efetivamente não trabalhava o registro traumático. Tá. Eu comento nos cursos, por exemplo, a pessoa sofre um acidente de trânsito, fica com medo de dirigir. Se for tratado nos métodos clássicos, vão ter que ir lá na memória traumática, lá para trás, regredimos, chegamos ao trauma e a pessoa sofre o acidente de novo. Eu estou reforçando o trauma, eu não estou tratando o trauma. É só para a pessoa tomar consciência que aquilo foi um passado. Então, na realidade, eu não tratei. Na ericksoniana, o que acontece? A pessoa é colocada metaforicamente dentro de um carro para sair dirigindo confortavelmente com segurança. Sim. Eu estou colocando um pano quente, né, na realidade, no caso. Eu não estou tratando efetivamente a situação.
A mente, ela trabalha por associação. Eu sei definir cores, imagens, sons, né? Informações do tato, através do nosso processo de aprendizagem. E os traumas fazem parte da nossa experiência de vida também no processo de aprendizagem, não são só as coisas boas, né? E aí a gente vai aprofundar na questão do comportamento humano. Para mim chegar com a hipnose condicionativa, e foram 20 anos estudando a hipnose para mim chegar nesse campo. Mas quando que o senhor falou assim, olha, eu gosto desse tema, eu dou para isso, é isso que eu quero fazer? Isso foi em 1983, quando eu abri aqui na cidade de Jaú, uma das primeiras escolas de computação do Brasil todo. Não existia uma faculdade de computação em 1983, nenhum banco era informatizado, e eu comecei aqui a desenvolver... Foi a terceira escola do Brasil, na realidade, que foi aqui em Jaú. Certo. E aqui nós tivemos milhares de alunos, e foi com a dificuldade de aprendizagem dos alunos que eu fui usando a hipnose nos alunos. Computação. Eu pegava a linguagem de programação, que era o BASIC, certo, e aplicava nos alunos dentro da linguagem humana, e certo, formava registros de memória, e esses registros mudavam o comportamento. Sentia que as pessoas tinham mais concentração, mais atenção, mais interesse. Mas isso foi uma técnica criada pelo senhor? Sim, aí eu fazia, né? Aí depois, mais tarde, que eu fui entender e fui me aprimorar, fui me aperfeiçoar mais. Mas né? o que o senhor fazia? O que é palpável para a gente entender? De que forma que o senhor fazia esse registro que as pessoas passavam a compreender melhor o que estavam fazendo? Isso. Aí, hoje eu batizo de mecanismo de condicionamento mental, né? M6, que a gente chama nos cursos. Que na realidade foi a linguagem Base adaptada à linguagem humana para criar a formulação do registro de memória. Então você muda tudo que tem dentro da memória. Você consegue criar mecanismo, por exemplo, de aversão à droga, aversão ao cigarro, aversão ao álcool, através desses registros, tá? Então quando a pessoa vê, o que acontece? Aí você tem um link, cria-se um link para dar uma reação fisiológica, por exemplo, sentir náuseas. Quando ela sente o cheiro, você cria um link para ter uma determinada reação, enxaqueca, por exemplo. Quando pôr na boca, vai sentir outra reação. E assim vai, criando os mecanismos de condicionamento. Certo, mas por exemplo, o senhor é o criador aí, o inventor da hipnose condicionativa, mas ela não utiliza regressão. Ela utiliza uma técnica de regressão, né? Então, o que acontece? Eu vou até o registro traumático e removo a carga emocional. Fica em transe. Fica em transe, ela não conversa, não fala nada com a gente, não verbaliza nada durante o transe. E o senhor vai perguntando. É tudo um processo interno. Não, eu vou conduzindo a mente dela dentro de um processo interno. Então, o que eu faço? Eu vou até o registro, a pessoa identifica o registro, nós sabemos através da fisionomia do paciente, movimentação do globo ocular, que ele atingiu esse registro. Chegou no registro, eu tiro toda a carga emocional do registro e desassocio, eu quebro a relação, quebro o link, tá? Eu descondiciono o trauma. Por isso também é nome condicionativo, estou descondicionando o trauma. Quando a pessoa sai do transe, ela vai buscar aquele trauma de novo, que levou o medo de dirigir, por exemplo, não acha mais a carga emocional. A sensação do medo não aparece mais, acabou. E aí eu vou dar a motivação através dos mecanismos de condicionamento. Para sentir vontade de pegar a chave, entrar no carro, sentar, dar partida, né? Aí é um processo terapêutico. Diferente de outros casos, por exemplo, ela não vai precisar sentir, reviver toda aquela dor que ela teve de repente num acidente de carro. Sem dúvida. Sem passar por essa fase, né, que o senhor chama de sofrologia, sem passar por essa fase, ela já vai ter condições, então, de voltar, de não ter mais medo de dirigir, é isso? Sim, a gente vai devolver a qualidade de vida da pessoa, né? Porque a gente trabalha mecanismo da vontade, trabalha ansiedade, trabalha autoestima, trabalha todos os fatores que geram as cargas emocionais. A pessoa que é tímida, por exemplo, tem dificuldade de comunicação em público, tem dificuldade de falar na frente de uma câmera de televisão. São milhões de pessoas. 70% da população do planeta Terra é tímida, 70% das pessoas têm dificuldade de falar no microfone, têm dificuldade de se expressar na frente de uma televisão. E é por isso que elas ficam sentadas na frente de uma televisão, sempre absorvendo, mas o inconsciente dela, ela gostaria de estar ali, né? Sendo cantor, sendo ator, enfim. Aí o que acontece? Dentro da memória dessas pessoas, tem registros traumáticos, um bullying na escola,
Uma comparação feita dentro de casa. Tudo é registro traumático? Tudo são registros que geram mudanças de comportamento. Tá. Tudo. E vai ter o reflexo lá na frente. Não é? Então, são milhares e milhares de casos que a gente acompanhou e muitos acompanham até hoje. Eu tomaria meses aqui de programa para a gente falar isso. Mas os registros de memória, onde você tem guardado, que gera um problema de instabilidade emocional, hoje, através da hipnose, existe solução, existem mecanismos para que a pessoa ganhe qualidade de vida, que ela tenha uma condição de vida normal e produtiva. Professor, não estou desconfiando, mesmo porque eu sou simpática da hipnose. Mas esses casos, eles são comprovados, eles são cientificamente comprovados? Sim. Hoje são 75 mil atendimentos por mês que nós fazemos, né? O Instituto hoje detém um grupo de mais de 4 mil alunos que eu formei. De Jaú. Sim, eu pessoalmente formei cerca de 4 mil pessoas. E toda semana estamos formando novas pessoas. São médicos de todas as especialidades, todas as áreas, são psicólogos, são dentistas, são empresários, são jornalistas, terapeutas, principalmente os terapeutas, né? Os terapeutas, ele tem uma capacidade de usar a hipnose muito grande, muito superior a um médico, até a um psicólogo. Porque o terapeuta, a pessoa que tem o dom do terapêutico, ele tem o dom do amor, acima de tudo, né? Não é o interesse comercial que existe por detrás de um processo terapêutico, o clínico. É o amor à pessoa, é o amor ao ser humano, é a vontade de resgatar aquela vida. Certo. Eu preciso querer ser hipnotizada para ser hipnotizada? Sem dúvida. Não tem como ser hipnotizada involuntariamente? Até tem, mas no processo terapêutico a pessoa tem que querer. Se a pessoa usa droga, por exemplo, e o pai quer que o filho pare de usar droga, não é assim. O filho tem que querer. Às vezes a pressão que o pai faz em cima do filho é muito mais prejudicial. O filho vai escapulir, porque é uma válvula de escape, é uma fuga. Então a gente tem que entender, por exemplo, por que as pessoas usam droga, por que tem compulsão por sexo, por que tem compulsão a vícios, o álcool, por exemplo, a cerveja na nossa região aqui é muito intensa. Por que as pessoas têm necessidade de ficar, o fanatismo religioso, o fanatismo pelo futebol, por que as pessoas têm essa condição de fugir, né? Por que as pessoas fogem? Vamos comparar nossa mente com uma panela de pressão, né? Tem o fogo lá embaixo, está formando uma pressão interna muito grande na panela, tem a válvula de escape da pressão interna, tá? Se não existir aquela válvula de escape, o que acontece? A pessoa entra em estado depressivo. Todo ser humano depressivo ou em depressão é porque não tem fuga, não tem essa válvula de escape. Certo. Então, na hipnose, a gente tem que descobrir quais são os mecanismos de escape da mente dessa pessoa. A gente tampa tudo, descondiciona ela e cria um mecanismo saudável, que tem que haver a válvula de escape, porque senão a pessoa entra no estado depressivo depois do tratamento de hipnose. Certo. Bom, o senhor tem um trabalho igualmente muito importante aos demais, que é um trabalho que tem sido feito lá no Rio Grande do Sul, especialmente em Santa Maria, onde recentemente aconteceu a tragédia na Boate Kiss. Lá, os hipnólogos que são treinados, conduzidos pelo senhor, estão atendendo as vítimas, direta ou indiretamente, dessa tragédia? Nós somos pessoas, nós fizemos uma operação em Santa Maria, na realidade. Quando eu fiquei sabendo da notícia de Santa Maria, imediatamente os alunos entraram em contato comigo. O senhor tem um grupo lá já? Eu estava em Minas Gerais nessa época, no Rio Grande do Sul temos um grupo muito grande. Estou chegando do Rio Grande do Sul agora, onde acabamos de formar mais um grupo de pessoas. Então, a região de Santa Maria, nós tentamos fazer uma operação onde a maioria dos hipnólogos da região fosse dar sustentação para Santa Maria. Santa Maria é uma cidade realmente pequena, conta com poucos hipnólogos também. Então, nós desenvolvemos aqui em Jaú um programa de tratamento. Feito aqui em Jaú. Programa de tratamento para as pessoas, familiares das vítimas, inclusive para os sobreviventes do incêndio, também estão sendo tratados pela hipnose condicionativa. Então, a procura está sendo muito grande. Nós não tratamos
a perda, na realidade. Nós tratamos o estado depressivo das pessoas e os traumas, né, daquele momento, daquele dia, a carga emocional que a pessoa viveu aquele dia. Então, quando a gente remove toda essa carga emocional, e é uma sessão só. E dá para remover uma carga tão grande tão dessa? grande, Porque dá, é incrível, a impressão é que você tem que um trauma desse não vai se apagar nunca. Por isso que a pessoa tem que querer realmente, né? Porque do período que foi ocorreu o evento até hoje, já se passaram um período, essas pessoas, a cidade inteira, você anda na cidade, é uma coisa assim, as pessoas, as conversas, as pessoas de cabeça baixa, as pessoas estão todas traumatizadas, é uma cidade todinha traumatizada. E se não tomar cuidado, o que acontece? O estado depressivo vai poder gerar aí as úlceras, os cânceres, doenças dermatológicas, etc. e tal. E em pouco tempo, em alguns meses, aquelas pessoas vítimas já foram. Mas vai levar muito mais gente por causa do estado depressivo. Bom, apesar de... É isso que o governo federal, o Ministério da Saúde, deveria atentar a esses eventos. Infelizmente, não sei se... Existe um preconceito muito grande ainda com relação à hipnose, não existe? Olha, hoje nós temos, do lado da nossa presidente, eu tenho alunos. Eu tenho alunos dentro do Congresso Nacional, nós temos, eu sou terapeuta de ministro, de deputados, enfim. Não é por isso, eu acho que o que falta realmente é vontade política. E numa conversa que eu tive com o Lula, há uns anos atrás, quando presidente, ele me disse, ele falou, Luiz, quando existe vontade política, as coisas acontecem. Agora, quando não existe, né, existe todo um interesse comercial por detrás, né, da própria medicina, a indústria, né, que se formou em cima da saúde. A hipnose é reconhecida pela medicina? Pelo Ministério do Trabalho, pela medicina, pela psicologia, pela odontologia e agora, a partir do ano passado, pelo Conselho Federal de Fisioterapia. Certo. É bastante coisa realmente. Bom, mas professor, me explica aqui, ó, como que a hipnose, eu li alguns artigos também, inclusive um dos artigos que o senhor me enviou, a hipnose sendo utilizada também em casos de obesidade. Como que uma pessoa como eu, que ama comer, de repente resolve comer verdura? Não é só a verdura, você tem que, o ser humano ele tem que saber o seguinte, é queima calórica. Você comer e ter uma vida sedentária, o seu organismo não tem como queimar aquela caloria que você absorveu. Em todo alimento existem calorias. Então você tem que criar uma disciplina na tua vida, né, no final da tarde, depois do trabalho, sair fazer caminhada, fazer exercício. Eu comprei uma chácara aqui próximo, quando eu venho para cá, eu vou para a chácara e lá eu queimo minha caloria. O senhor está hipnotizado. Com certeza. É uma forma assim, de você ganhar saúde, né? Você tem que procurar. Nós temos 24 horas por dia. Vivemos 24 horas em cada dia. Você tem um horário para dormir, que são 8 horas de sono, tem que ter 8 horas de sono por noite, para processar tudo aquilo que a gente absorveu em estado de vigília. O sono fisiológico não é só para descansar o físico. O sono fisiológico, o mais importante, é que você tem que processar as informações que recebeu através dos 5 sentidos de percepção durante o estado de vigília e arquivar isso dentro da nossa mente. O processo de arquivamento gera os sonhos. Sonho nada mais é do que a associação que a mente está fazendo com aquelas informações que chegaram naquele dia com aquilo que você já tem lá atrás. Vai criar os links. E se aquilo que tem lá atrás foi mal resolvido, vai gerar os pesadelos. É nada mais que isso. As pessoas ficam todas, né, fantasiando sonhos, tá? Não tem nada. É coisa muito... É natural do ser humano. A mente não dorme. O físico dorme, descansa, mas a mente ela nunca dorme, ela está sempre trabalhando, mesmo dormindo. Nesse caso, se uma pessoa, por exemplo, que quer emagrecer, o senhor já falou, o senhor não tem nem tempo para fazer consultas, mas o senhor possui um instituto aqui em Jaú que faz atendimentos. Temos uma equipe trabalhando. Quer dizer que, e no Brasil todo, em outros países também, quer dizer então que se uma pessoa que estiver disposta a emagrecer, mas não tem vontade nenhuma de parar de comer, com a hipnose ela consegue reprogramar o cérebro. Olha, eu fiquei 8 anos da minha vida, antes de eu lançar a hipnose, eu fiquei trabalhando dentro do spa, prestando serviço dentro de um spa, trabalhando obesidade mórbida. Certo. Né? Obesidade mórbida, 280, 300, 350, o máximo que eu peguei foi 430 quilos. Quando a obesidade, nós temos o seguinte, 2% da obesidade é por fatores endócrinos, 98% por fatores emocionais.
Se é por emocional, então a hipnose chega e resolve. Mesmo os endócrinos também dá pra gente trabalhar através da hipnose. A vontade de comer é emocional. Com certeza, né? Se você cria um condicionamento, hábito, costume alimentar, né? Nós temos um reloginho biológico dentro da gente que nos avisa, estou com fome. O meu tá disparado. Quanto mais ansiosa você tiver naquele dia, mais você vai se alimentar para você satisfazer o mecanismo da tua ansiedade. Porque o que alimenta a vontade, na realidade, é o prazer e satisfação. Certo. Né? Você pega, por exemplo, um alcoólatra, né? Ele sai da empresa às 5 horas da tarde e vai tomar a cachaçinha dele todo dia no boteco. Só que naquele dia, ele recebeu uma pressão psicológica dentro da empresa, o patrão não pagou, ele está sob estresse. Você acha que aquela cachaçinha que ele toma sempre vai ser o suficiente? Ele vai... Não, ele vai tomar um monte, até alimentar o mecanismo da vontade, tá? Que é associado com o mecanismo da ansiedade. E todo esse campo a hipnose trabalha. Se a hipnose, ela trabalha tudo isso, e por que existe tanto gordo, tanto bêbado, tantos problemas em casos de depressão? Tanto condicionamento errado, na realidade. As famílias estão condicionadas de forma errada a se alimentar, os hábitos, costumes. Se você pega o hábito da alimentação do americano, é completamente diferente do brasileiro. Certo. Se vai na Europa, o europeu é totalmente diferente do americano e também do brasileiro. Então, cada região tem os seus hábitos, os seus costumes, né? Isso vem de geração para geração e de família para família. Então, nós brasileiros nos alimentamos muito bem. Eu pergunto, até que ponto a obesidade é prejudicial à saúde? Ela é quantitativa, não necessariamente qualitativa. Exatamente. É você se sentir bem com você mesmo. Isso é o que importa. Na realidade, as pessoas se preocupam com tanta futilidade, tanta banalidade, só pensam em ter e ter a vida inteira. Esquece de ser humano, ser fraterno, ser feliz. Tá? Então as pessoas, na hipnose a gente vê o ser humano num todo. Mente, né, e corpo. A partir daí, sim, nós vamos programar o quê? Qualidade de vida para a pessoa. Aí também vai do terapeuta para o terapeuta. As ferramentas a gente tem. Agora, você pega um terapeuta preguiçoso, ele não vai conseguir desenvolver uma boa estrutura de tratamento, né? A pessoa que vai procurar hipnose, ela não precisa saber, eu quero tratar isso. Ela tem como passar aquilo que a gente fala nos médicos, uma espécie de check-up para saber o que ela tem para se tratar pela hipnose. Primeiro passo antes de tratamento efetivo é fazer uma análise. Às vezes eu nem sei que eu tenho uma doença. Sim. A gente vai fazer uma análise pré-hipnose. Tá? É uma ficha que o paciente preenche. Acabou aquele negócio de ficar conversando. O paciente preenche de próprio punho, a gente tem todas as questões que eu preciso para fazer o tratamento. Tá? Então o que acontece? Muitas das questões que o paciente não se observa, a gente acaba observando e chegando naqueles pontos através da hipnose. Mesmo que eu não saiba, por exemplo, que eu tenho depressão, o senhor tem condições... Condições de ir lá nos pontos... Hipnólogo... E trabalhar de forma preventiva, principalmente. Um câncer, antes dele aparecer no organismo, ele não aparece do dia para a noite. Ele já está trabalhando há meses. Aí, quando aparece a dor, que você vai procurar um médico. Então, o que acontece? Quando a pessoa, nesse período que o câncer está desenvolvendo, mas ainda não foi detectado, partir para a sessão da hipnose, condicionativa, as outras não fazem isso, nós interferimos já automaticamente a comunicação entre o cérebro, a mente, o cérebro e a fisiologia. Tá? Vai diretamente no órgão que está sendo desenvolvido o câncer e faz o bloqueio. Então temos centenas de relatos que dizem, estava fazendo um diagnóstico médico, estava com uma suspeita de câncer, foi fazer a sessão de hipnose e quando voltou para o médico de novo, foi fazer de novo uma conferência, não tinha mais nada. Parece um milagre. Parece um milagre. É a forma preventiva que a gente tem para trabalhar. Certo. Dos relatos que se tem de tratamentos com a hipnose condicionativa, qual é o percentual de sucesso? Todos os casos tratados pela hipnose condicionativa são bem-sucedidos? Quando o paciente quer realmente ficar livre do problema, sim, é 100%. Mas não dá para condicionar o paciente a querer ficar livre da doença? É o livre-arbítrio. Cada ser humano carrega dentro de si. Mas se eu gosto de comer, o senhor já falou que vai me recondicionar
para não querer comer com má qualidade, não mexeu no meu livre-arbítrio? Não. Livre-arbítrio independe de tudo isso. Depende do momento da sua vida. Depende daquilo que você está vendo num prato, tá? Ou numa mesa farta, né? A mente sabe o que é mínimo. Então nós fazemos uma programação mental para o mínimo de doce, mínimo de massa, mínimo de refrigerante, mínimo de alimentos salgados. É um scan-disc realmente na mente humana. É o que a gente faz é realmente isso, faz um scan-disc, desfragmenta, vê os vírus, né? Mata todos os vírus. É o que a gente faz. Aí o computador fica rápido, né? Trabalha tranquilo, né? Respira sossegado. E o ser humano também é a mesma coisa. Todo mundo devia passar por uma sessão de hipnoterapia uma vez por ano, pelo menos. É uma espécie de higienização. Higienização da mente, com certeza. Ganha saúde, ganha qualidade de vida, trabalha de forma preventiva, você se autoeleva, a sua relação com as pessoas melhora, a sua comunicação melhora, sua forma de pensar melhora, de agir melhora, a produtividade. Está vindo muitas empresas de RH agora fazer o meu curso, eu acho muito interessante. Tem N relatos para rendimento no trabalho. Site. A produção, sim, rendimento no trabalho. As empresas vêm, né, que dão suporte para as organizações, né, essas empresas de RH. A gente tem aí, hoje a Embraer, por exemplo, atua com a hipnose condicionativa, você tem a fábrica da Volks, a Ford, várias empresas de RH vieram até o Instituto, pegaram as ferramentas e estão aplicando, até em convênios, né, médicos. Quantas sessões são necessárias para que uma pessoa saia reprogramada, por exemplo, de uma sessão de hipnose condicionativa? Olha, eu digo assim, cada caso é um caso. Se for problema emocional, comportamental, psicológico, tá? No máximo são 5 sessões. Tá? Às vezes na primeira sessão, se a gente chegar nos pontos mesmo... Isso o que é? Uma vez por semana? Tanto faz, pode ser até 2 no mesmo dia. Nossa. Aqui em João, por exemplo, muita gente de fora, que a gente recebe gente de tudo que é lado. Às vezes o paciente chega aqui numa sexta, tem que ir embora no sábado. Certo. Então a gente faz já uma sessão da tarde, né? À noite faz outra e no sábado faz outra. E se for problema fisiológico, aí depende da reação de cada organismo. Né? Uma obesidade, por exemplo, pode demandar uma quantidade maior de sessões. Um caso de câncer, né? Dependendo do tamanho do câncer que tiver, depende o número de sessões. Aí até acabar, até eliminar. Certo. O senhor tem muitos atendimentos aqui em Jaú. Como que funciona isso? Tem aquela história de que ninguém é reconhecido na sua própria Santo da terra, casa, né? não faz milagre. Não faz milagre. Né? Aqui em Jaú, as pessoas procuram a hipnose ou isso vem mais do pessoal de fora? 99% dos atendimentos que a gente faz no Instituto é de fora. Isso é falta de divulgação ou isso é falta de fé nas pessoas? Possivelmente. Não, divulgação. Eu acredito que seja a questão de divulgação realmente. É o boca a boca, né? Isso vai gradativamente. Nós estamos aí aumentando a nossa estrutura física agora, tivemos uma reunião agora, inclusive ontem, com o objetivo de localizar aqui dentro do espaço físico de Jaú, que a gente não tem apoio de governo, não tem apoio de ninguém, nós somos independentes. Uma casa onde a gente possa realmente sediar. Eu acabei comprando um terreno, mas o tempo que eu levaria para construir o que eu quero, eu acho que vale a pena a gente comprar já alguma coisa pronta e começar a montar o nosso centro terapêutico. E isso, Jaú é a sede, né? Mas o senhor está Jaú, na realidade, virou uma capital mundial da hipnose, né? E nós não sabemos que temos esse título. Porque são 3 linhas de hipnose no mundo. A clássica, que é de 1723, nasceu na Europa. A ericksoniana, que é de 1927, que nasceu nos Estados Unidos. E agora aqui no terceiro mundo, né, Jaú, na década de 80, né, a gente comecei as pesquisas mesmo para valer em 1983, finalizei em 2003, são 20 anos aí dedicando, lógico, fiz outras atividades, né, inclusive trabalhei aqui dentro da prefeitura durante um bom período, mas eu nunca deixei a hipnose. Certo. Então, são 3 linhas só no mundo. Eu, como brasileiro, hoje eu estou destacado, hoje eu estou considerado, a nível de quantidade de cursos ministrados, eu estou um dos primeiros do mundo. São quantos cursos? Olha, nós fazemos de 2005 a 2013, né? São praticamente 9 anos.
Eu já estou beirando a casa de 300 cursos, 300 formações. Então é um recorde, talvez a nível mundial, de quantidade de cursos realizados. O Câmara Entrevista, hoje recebendo o professor Luiz Carlos Crozeira e falando aí sobre hipnose condicionativa. Professor, mais uma pergunta aí dentro de alguns assuntos que eu andei lendo. Existe hipnose condicionativa à distância? É interessante, eu fui obrigado ao longo do tempo a desenvolver um mecanismo que eu batizei de projeção da mente. É uma outra ferramenta. A hipnose condicionativa ela tem várias ferramentas, né, que a gente trabalha de acordo com a necessidade da pessoa. No caso da projeção da mente, é muito interessante. Ocorreram certas situações que me obrigaram a usar recursos como o desenvolvimento da própria telepatia. O que acontece? Todos nós seres humanos pensamos, não pensamos? Certo. O que é o pensamento? É físico? Não, pensamento é energético. Energia. Né? Quando você pensa em alguém, ou alguém pensa em você, você está emanando e recebendo uma energia através do pensamento. Da mesma forma... Mas sempre que eu penso em alguém, chega? Chega. Tá. A oração não chega? De vez em quando ela anda falhando. Mas quando você realmente foca uma oração com amor, chega, né? Da mesma forma que também você manda ódio, ciúmes, inveja, mágoas, rancores, é uma troca e de chega. energia, É uma troca. realmente. O ser humano troca de energia, né? Existe essa troca de energia psíquica, emocional entre nós seres humanos. E são esses canais, essas sintonias que a gente chama, como se fossem frequências, ondas de rádio, televisão, que a gente tem através do pensamento. E é nesses canais que a gente vai e chega. Dá para a gente tratar pessoas à distância? Dá. Dá para condicionar pessoas à distância? Dá. O que não dá para tratar trauma da pessoa à distância. Mas condicionamentos dá para a gente fazer. Dá para achar a pessoa sequestrada? Dá. Tem pessoas que nos procuram, por exemplo, sumiu o documento, não sabe nem guardou o documento. Você já achou alguma pessoa sequestrada? Eu pessoalmente não, mas eu tive relatos de alunos que conseguiram. Hoje pessoas da Polícia Técnica vêm fazer curso, Polícia Federal. Já tive alunos até da Interpol. Olha. Então, da CIA. Então, esse pessoal já ministrou cursos para essas pessoas? Eles vêm, lógico, que depois em off comentam com a gente, né, e se identificam. Eles não vão divulgar de onde são. Né, publicamente não falam. Tá. Mas dá pra gente fazer sim. A Polícia Técnica Científica do Paraná, aqui no Brasil, é a que mais usa a hipnose, inclusive para desenho falado, né, fazer trabalho com testemunhos oculares de crimes. Por quê? Você presenciou um crime, você é testemunho ocular. Na sua ansiedade naquele momento, você fez com que a concentração e a atenção se dissipasse. Certo. Então o conteúdo que foi para o teu consciente da memória é um. O que foi para o inconsciente é um volume muito maior. Quando a pessoa vai para a hipnose, a gente resgata aquilo que foi para o inconsciente, tira a carga emocional, ou seja, nivela a ansiedade, e automaticamente quando a pessoa sai do transe, ela vai se lembrar com os detalhes, as informações que estão lá no nível inconsciente. Por exemplo, uma placa de carro... Mesmo que conscientemente ela não... Mesmo que, lógico, que a conscientemente placa de carro ela não... passou, assim, ela não... O inconsciente captou, mas o consciente não. Então dá pra gente buscar aquela placa do veículo, característica física de pessoas, N situações aí, dá para fazer o levantamento com detalhes e precisão. Tá. Por exemplo, um caso, digamos que um jovem esteja envolvido aí com drogas ilícitas. A mãe que deseja a cura, o tratamento desse jovem, ela tem como, por ela, intervir junto? Tem. Como tem intervir, tem. Então o tratamento é feito nela, visando o filho. Projetando a mente dela para o filho. Da mesma forma, um filho que tenha um pai alcoólico, ele consegue ajudar o pai à distância. Tá, mas aí não tem aquela questão da terceira pessoa querer ou não o tratamento? Digamos que o filho quer muito que o pai se recupere do álcool, do alcoolismo. O pai não quer nem saber. Val, é o seguinte, se as pessoas não mudarem o comportamento dentro de casa, não vai ter mudança na sociedade. As pessoas têm que mudar o seu comportamento. Certo. Tá? Eu acho que a base é tudo aí. Não adianta você querer ajudar o teu pai se o teu comportamento com o teu pai também não muda. Então, tem que haver as mudanças.
As pessoas têm que ter novas mentalidades. Nós colocamos como registro de memória nas pessoas, é muito comum, quando nós entrarmos dentro de casa, ou quando o paciente entra dentro da casa dele, vai sentir como se estivesse entrando dentro de um templo. O que representa um templo dentro da nossa mente? Como você se sente dentro de um templo? Você briga dentro de um templo? Não, você fala alto? Um lugar de paz. Você discute? Não. Então é você sentir paz dentro da tua casa. Isso é de fundamental importância. Se todos entrarem dentro de casa e sentir paz, não tem briga, não tem discussão, não existe desestruturação das famílias. Que acaba sendo um tratamento familiar, não necessariamente voltado... A hipnose condicionativa tem outra vantagem. Dá pra gente fazer terapia na família inteira ao mesmo tempo. Deita a família inteira ali e a gente faz a terapia de grupo. Tá? Dá para fazer dinâmicas de grupo. Em escolas, por exemplo, salas de aula, pega uma sala de aula de crianças hiperativas. Ou com transtorno de déficit de atenção, ou crianças obesas. Dá para a gente fazer em grupo isso. Por que as escolas não adotam, não aderem isso? O que eu vou gastar de tempo para trabalhar uma escola? É 1h30 cada sessão. Se a gente fizer isso num mês, uma hora e meia por mês, para a gente fazer essas coisas. Aumenta a concentração, atenção, interesse, disciplina, então, controle da ansiedade. Concursos voltados à aplicação da hipnose condicionativa na educação. Também. Ela envolve tudo, né? O curso que eu ministro é multi-aplicável, né? Se quiser um curso específico, a gente desenvolve, claro. Mas a multi-aplicabilidade da hipnose, ela passa a ser tão grande, tão imensa, que as pessoas ficam assim meio que, a hora que chega no curso, falam, eu vim para trabalhar no RH, mas no fim acaba levando ferramenta para a saúde, para a educação, para a criminalística, para tudo. Eu, inclusive, vi as ferramentas são as mesmas, o que muda são os focos. Nos depoimentos, né, do site do seu instituto, em que consta lá uma criança, por exemplo, com déficit de atenção, que a partir do momento da hipnose, ela passou a se interessar muito pelas atividades escolares e até realmente gostou, né, de ir para a escola, uma coisa que não acontecia antes. Eu tenho pais que vêm fazer o curso para tratar os filhos em casa. Aí no fim acaba tratando os vizinhos, acaba indo para dentro da escola, ajudando lá a tratar dentro da escola e assim vai. Eu acho que a escola hoje é um investimento tão alto que o município faz, que o governo, tanto estadual como municipal e federal faz, e fica tanto tempo tão ociosa. Nós deveríamos utilizar esses espaços físicos que estão aí construídos como verdadeiros centros terapêuticos. Tá? Não só para auxiliar os jovens que estão ali na melhora do desempenho escolar, de forma geral. Né? A hipnose, como a gente falou de regressão, de projeção, eu também vou falar de progressão da memória agora. A progressão é para o futuro. Então dá para descobrir a aptidão profissional de uma pessoa, através da progressão da mente, para a pessoa se ver muito feliz trabalhando, com muita competência no mercado profissional. Aí ela descobre a aptidão profissional dela. Mas, por exemplo, nesses cursos que o senhor ministra aí, o senhor, inclusive, agora no mês de maio, dias 3, 4 e 5, estará ministrando um curso aqui em Jaú. Isso, ali próximo ao Colégio São Norberto. Curso, onde vai ser? Antigo Colégio São Norberto, né? Ah, sim. E esse curso, ele é para formar hipnólogos? Curso de formação e especialização em hipnose científica. Quer dizer que um professor, digamos, que vá até esse curso, ele vai sair apto a trabalhar os alunos dentro de uma sala de aula. Trabalhar os filhos dentro de casa, trabalhar questões de saúde, trabalhar as questões psicológicas, emocionais, comportamentais. É que assim, o que a gente fica se perguntando realmente, se dá tão certo, e a gente teve relatos realmente disso, por que não se investir realmente então, né? Por que os professores... É um investimento tão pequeno, né, na capacitação de profissionais. É uma grande discussão que está lá no Congresso Nacional, é justamente isso, né? O conteúdo que está dentro de uma escola para passar para a mente das crianças é tão inútil, é um volume tão grande de coisa que não se aproveita para nada, né? Ou seja, acaba fazendo com que as pessoas não desenvolvam a sua capacidade intelectual, criativa, produtiva, ocupa a mente das pessoas com banalidades, com coisas totalmente supérfluas que não vai usar para nada.
Então, mudar toda essa estrutura. Na realidade, a educação brasileira ela foi baseada no lixo da educação americana, do lixo da educação europeia e enfiou tudo aqui. O senhor é bem crítico. Não é? Mas isso não são palavras minhas, são Sim. palavras de Brasília, não sou eu que estou dizendo. O que acontece? Tem que mudar? Tem que mudar. Mudar não só o conteúdo, mas a forma como são ministrados esses conteúdos. Exige-se tanto dos alunos numa prova, na realidade não precisaria ter prova dentro de uma escola. Necessitaria a haver o partir do condicionamento. instante, sim, a partir do instante que você tem um grupo de pessoas, que o professor está desenvolvendo a capacidade intelectual das pessoas, através das realizações, não das palavras, que você mede a capacidade intelectual de uma pessoa. É o que ela pode, o que ela consegue fazer. Existe algum país, o senhor estava dizendo que atua em diversos países, existem grupos de hipnólogos em diversos países. Existe algum país que já tem essa noção, essa concepção de usar a hipnose condicionativa na educação? Não, isso nasceu também aqui em Jaú. Eu criei o projeto, elaborei o projeto, através de um exercício, uma dinâmica que a gente tem dentro do curso. Aí acordei um dia e falei, eu preciso fazer alguma coisa. Mas o senhor ainda não exportou isso para... Não, eu patenteei isso no mundo inteiro já, antes de qualquer coisa. É um curso patenteado? Não, O que que é? são técnicas patenteadas. patenteadas, né, metodologia patenteada, detenho o direito intelectual, tudo isso. Fiz o projeto e comecei a disseminar. Tá? Então, muitos alunos fazem os trabalhos isolados, né, com os próprios filhos, dentro de uma sala de aula. Eu dou curso para muitos professores. Eles levam para dentro da sala de aula esse conhecimento, aplicam e veem os resultados de imediato. Antes, lógico, são anos e anos testando para chegar nisso. Certo. Né? Aí muitas pessoas me perguntam, Luiz, o que mais você tem para criar nível de hipnose? Né? A única coisa que eu estou agora focado e preocupado é desenvolver o mecanismo durante o sono fisiológico das pessoas. Certo. 15 minutos antes do ser humano acordar de manhã, a mente já começa a fazer conexão com a fisiologia, através do relógio biológico. Certo. Eu gostaria, estamos criando um mecanismo para começar a funcionar nesse período de 15 minutos antes do despertar. Se isso funcionar, eu posso tratar a obesidade com você dormindo, um câncer com a pessoa dormindo ainda. Como aplicar isso, professor? É isso que eu estou chegando lá. E vai chegar pelo jeito. Falta 30%. Olha, 70%. Estamos testando. Então já é um Agora, projeto em se andamento. funcionar, muda-se toda a história das ciências médicas no mundo, ciências psicológicas, altera tudo. Só a questão de a gente ir até o registro de memória e tirar toda a carga emocional do registro, as terapias, psicoterapias, né, psicanálise, que demorava anos, décadas para tratar, agora já trata em questão de minutos. Os psicoterapeutas que utilizavam aquelas técnicas convencionais de sofrologia, como o senhor fala, migraram? Estão migrando. Todos condicionativa? estão migrando com o tempo, estão migrando para cá. Certo. Todos. Eu estou vendo esse ano, por exemplo, 2013, a quantidade de alunos que eu tive em 2005, os antigos, primeiros alunos, estão voltando todos. Certo. Uma parte ficou, já ficou com a gente. Mas aquelas que depois sumiram, agora estão retornando todos. Isso é um ótimo sinal. Eu acho que as coisas estão caminhando com um rumo muito grande e as mudanças estão aí. Eu acho que hoje, por exemplo, para o Hospital do Exército Militar de Brasília se interessar pela hipnologia, temos há 3 anos um departamento, nós temos um departamento de hipnose dentro do Núcleo de Estudos de Terapias Integradas do Exército. E a ideia nossa é levar isso para outras bases, outras áreas, como a aeronáutica, como a marinha. Já existe negociações lá em Brasília sobre isso. Quando se envolve a saúde, a fé entra junto com a hipnose? O que é a fé? Eu acreditar em alguma coisa. É física? Não. Não. Então a gente trabalha a fé também. Mas aí não corre-se o risco, por exemplo, o senhor disse que tem lá dentro do Hospital do Exército, não se corre o risco de se abandonar medicamentos
fármacos e acreditar que vai melhorar e não melhorar? Nossa proposta é trabalhar coadjuvante à medicina convencional. Só que a medicina convencional, a farmacológica, ela tem que se adaptar à nova realidade científica que está aparecendo, que é a hipnose. Então, eu uso o próprio medicamento como condicionamento. Alguns, sim, já estão, muitos médicos nos procurando. A Sociedade Dermatológica Brasileira, tem o Dr. Roberto Zambujo, que é um dos grandes especialistas, inclusive fundador da Sociedade Dermatológica do Brasil, foi professor da Universidade de Medicina do Rio de Janeiro. Ele é meu aluno desde 2005, me acompanha há muitos anos e atua com a hipnose. Tem depoimentos dele, inclusive, no site, para tratamentos de vitiligo, né, psoríase. Então, ele vê o resultado. Agora, os congressos de dermatologia falam da hipnose condicionativa, muitos congressos médicos falam. Eu fui convidado há 3 anos para fazer um congresso, primeiro congresso mundial de gerontologia em Lisboa. E lá estava eu representando o Brasil e Jaú, o primeiro congresso mundial de gerontologia. Ou seja, o que a ciência, os cientistas têm para oferecer para a população de terceira idade. Né? Principalmente a população europeia, que a maioria é de terceira idade. A única proposta palpável de todo o congresso foi a que eu levei. O resto já era tudo propostas conhecidas, né? Os forrozinhos, os bailinhos, as terapias convencionais e tal. Mas mudar a estrutura da mente humana, o pessoal da terceira idade se libertar dos traumas do passado, ganhar qualidade de vida. Qualidade de vida. Total. Ou seja, nós nascemos em busca. O que o ser humano busca? O que todos nós, eu, você, o telespectador, busca em comum? Felicidade. Só. Tá. Acertou. Então é isso que nós chegamos a oferecer para o paciente através da nossa terapia. Sim. É ele se encontrar com o eu interior, com a felicidade, que a felicidade é um estado emocional, está dentro de cada um. Que para alguns é passageiro. Sim. A felicidade é um estado de espírito, então é um momento. Você não consegue viver 24 horas do seu dia feliz. Certo. Não tem como. Então aquele momento de felicidade você aproveita. Agora, a pessoa que entra no estado depressivo, você acha que ela está feliz? Não. Só que a depressão, ela fixa dentro da pessoa e a pessoa vive meses, anos naquele estado depressivo. Até explodir num câncer. Até morrer. Às vezes. Não é? A pessoa que vai ao suicídio, por exemplo, o que leva as pessoas ao suicídio? O suicídio é um sintoma. Né? Vamos falar um pouquinho de sintoma e causa? Né? O suicídio é só um sintoma. Existe a causa e a causa está impune. Se você pega, por exemplo, os criminosos, as pessoas que têm o costume de cometer crime, todos eles são sintomas. O crime é um sintoma? Sim. Os criminosos são sintomas. A causa está impune. Mas dá para tratar o criminoso, fazer com que ele deixe de ser criminoso, não pratique mais crimes? Estou falando para você que nós temos psicólogos dentro de presídios, por exemplo, Pato Branco, lá em Rondônia, e entre outros, que estão trabalhando a mente criminosa, ou seja, preparando o criminoso para a reintegração na sociedade. Com a hipnose condicionativa isso é feito. E a pessoa muda mesmo? Nós temos no Ministério da Justiça, em Brasília, psicólogos que vieram fazer o curso conosco, que trabalham menores infratores. Agora, tudo isso é um processo. Nós estamos há poucos anos, né, aplicando isso. O senhor acredita que vai chegar um momento em que, por exemplo, as fundações Casa da Vida e as clínicas de recuperação, elas efetivamente vão conseguir recuperar esses adolescentes infratores por meio da hipnose, que seja? É outra indústria. Até que ponto existe dessas fundações, dessas ONGs, dessas organizações, interesse em tratar efetivamente as pessoas que estão lá dentro? O senhor parece que não tem encontrado muita boa vontade. Em algumas. Olha, uma pequena minoria. A grande maioria não tem interesse. É uma indústria. Um indivíduo dentro de uma organização dessa sai de custo mais ou menos R$ 1.800 por mês, mais R$ 700 de remédios psiquiátricos para sossegar essa juventude lá dentro. Então, são R$ 2.500 por mês. Você bota lá 20 pessoas lá dentro, isso vai dar um total de quanto? R$ 50 mil por mês. Muita coisa.
Será que existe interesse de tratar essas pessoas? Quando eu estava trabalhando, fazendo meus estudos dentro do SPA, eu fui expulso do SPA. Tá certo. Os médicos me chamaram e mandaram eu embora do SPA. Que o senhor Me convidaram a me retirar do SPA. Eles não têm interesse em tratar. Por quê? A pessoa vai lá, emagrece, fica um mês, aí não volta mais. R$500 por dia, R$600 por dia, emagrece, volta, engorda de novo, depois volta, emagrece, volta pro meio de novo, engorda. É o efeito sanfona, certo. não é? Agora, quando é tratado com a hipnose, a pessoa chega, sai, não volta mais, porque aquele registro vão estar trabalhando. O senhor perdeu o emprego naquele local. A indústria não tem interesse. Sim. Tá? O câncer, quando não volta, não existe o interesse. A indústria não tem interesse que o câncer não volte. Certo. Desculpe eu estar falando isso, mas... É que é muito triste, né? Pensar que... Nós vivemos existe numa a cura. realidade no nosso planeta que as pessoas só pensam em ter e esquecem de ser. Essa é a realidade. Sim. Né? O poder público só pensa também em situações, não pensa em resolver o problema da comunidade, da sociedade. A hora que virar um caos isso aqui, onde as pessoas não conseguirem mais andar nas ruas, onde ficar zumbis, quase já não estão conseguindo. zumbis andando, né? Tomando conta das praças, das ruas, que já está nessa situação, só sair à noite aqui já você vê. A segurança pública não age, não faz nada, não tem o que fazer. Né? O poder público fica lá, como é que eu vou dizer? Não existe recurso. Mas por que não procuram os recursos? Eu estou dizendo que hoje tem recursos. Existem os espaços físicos, é só capacitar pessoas. Existem as pessoas ainda de boa vontade. E é essas pessoas que a gente precisa. Tá certo. Eu me propus a desenvolver esse projeto de graça para o poder público. Aqui em João? Sim. Só que não existe, não foi procurado, ninguém me deu resposta de nada. Por quê? Porque quando é de graça não tem valor. Poxa vida. Eu estou procurando um piloto. Eu desenvolver um projeto piloto para mostrar para o mundo que existe condições. Um projeto piloto em que área? Na área da educação, Na para educação. resolver problemas de segurança pública, baixar índice de violência, criminalidade, de drogas, de prostituição, as famílias mais sólidas, as famílias mais unidas. 80% dos casamentos hoje são dissolvidos em menos de 5 anos, segundo o IBGE. Meu Deus, onde é que nós vamos parar? A desestruturação das famílias. Cadê a igreja? Tem Sim. padres que vêm fazer curso, eu pergunto, padre, cadê a igreja? Certo. É outra indústria? O senhor pega no pé realmente de muita gente. Eu sou uma pessoa assim, as pessoas ficam muito tempo assistindo futebol, novela, conversando, fazendo fofoca, né, das pessoas, da vida dos vizinhos. Isso não leva a nada. Enquanto isso, a sociedade está se desgastando, está se consumindo, está se corroendo como um próprio câncer. Como eu digo, quando eu era criança, a gente não precisava de muro nas casas. Hoje tem que pôr cerca elétrica, tem que pôr filmadora, tem que pôr todo o sistema de segurança, que você não sabe. Se você sai, você não sabe se você chega. Aí nós moramos numa cidade tranquila, uma cidade pequena, uma população onde praticamente todo mundo se conhece e tem um índice de violência muito grande. Isso. Não é? Então, é só fazer os estudos, só fazer as pesquisas. Eu acho que nós estamos aí, nós temos ferramenta, é isso que as pessoas têm que ver. Hipnose, isso é besteira. As pessoas pensam. Certo. Agora, eu estou dizendo, por isso que eu falo, eu não posso depender de João. Eu estou arrumando minha mala, estou saindo de viagem, cumpro uma agenda de trabalho intensa. Em quantos países? Eu estou focado no Brasil e Portugal. O senhor, por inclusive, enquanto. agora em maio também tem curso Em em Lisboa, Portugal. sim. 2 vezes por ano, em maio e novembro, Certo. Portugal. E aí as pessoas da Europa, enfim, eles que venham procurar. Eu faço minha base e eles... logo a gente vai abrir franquias de clínicas, eu acredito que esse ano ainda a gente vai abrir
as franquias de centros terapêuticos, e disseminar o nome do Instituto Brasileiro de Hipnologia, ter as subsedes, né, nas principais cidades do Brasil. Então certo, a estrutura nossa já está muito boa. Eu acho que pelo pouco tempo de atuação nós não tivemos momento algum de queda, de desânimo. Eu acho que tem tudo para dar certo, né? Enquanto Deus me der saúde, Deus me der condições de sair ainda e produzir, é isso que nós vamos fazer até o final dos nossos dias aqui. Tá certo, parabéns, realmente muito sucesso pelo trabalho, um trabalho imenso que infelizmente talvez nem todos os jauenses conheçam, mas que com certeza está sendo muito importante e será muito mais importante ainda, né? Porque não mundialmente. Eu convido aí a população de Jaú a acessar o nosso site www.institutohipnologia.com.br e vai acompanhar nosso trabalho de perto, né? Toda semana entra lá dezenas de entrevistas, depoimentos, por onde a gente vai, né? Saindo daqui dessa entrevista, já tem outra entrevista na TV Bandeirantes, as palestras, os congressos, conferências, minha agenda está lá, enfim, as pessoas falando, as pessoas comentando, né? Quando você não conhece, é difícil de você fazer um comentário, né? Mas lá no site tem um comentário das pessoas que conhecem, que experimentaram, eu entrei no provaram, site e fiquei impressionado, inclusive, com os depoimentos que lá estão, né? São milhares, né? Milhares e milhares. Passa de 1 milhão de pessoas que já acessaram o nosso site, é uma média de 2.000, 2.500 visitas por dia. Certo. O único catálogo de hipnólogos do mundo inteiro é o que está no nosso site. Okay. Não existe, se você for procurar hipnólogo por aí, dificilmente você vai achar, a não ser se entrar no nosso site. Tá? E todos passaram pela sua formação? Sim, todos. Nós temos uma Sociedade Ibero-Americana de Hipnose Condicionativa, né, que junta o Brasil, né, as Américas e mais a parte ibérica do planeta, para dar o suporte técnico, científico aos alunos depois do curso, para divulgar esses alunos, dar direito de atualização anual. Enfim, esse grupo vai crescendo a cada dia. Eu acho que o importante é nós levarmos daqui de Jaú para o mundo saúde para as pessoas. Certo. Professor, e com relação ao curso que o senhor faz aqui em Jaú, dias 3, 4 e 5 de maio, quem quiser participar desse curso, ainda tem vaga? Tem algumas vagas ainda, não são muitas não, mas acho que tem algumas. O espaço que a gente arrumou não é tão grande, né, mas se precisar arrumar mais algumas vagas, a gente arruma. Então, se você tem interesse, entra o mais rápido possível no site do Instituto, www.institutohipnologia.com.br. No menu lateral tem lá ficha de inscrição para brasileiros. Certo. E preencha a ficha com todos os dados. E o pessoal da nossa central vai entrar em contato e já dizer se tem vaga ou não e a forma de inscrição. Tá? O material didático nosso é um dos melhores hoje que existe. O curso passou por mais de 60 versões de atualização didática. E agora já estamos começando a escrever os livros. Começo do ano que vem, eu acho que já começamos a lançar nossos primeiros livros, né? Estou escrevendo 3 ao mesmo tempo. 3 livros? Ao mesmo tempo. O senhor está realmente condicionado já para fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Quando... Aplica um pouco das suas técnicas? Olha, é a questão da motivação, né? Eu acho que é muito importante você deixar alguma coisa. Porque essa vida é uma passagem tão rápida. O tempo passa tão depressa. É importante você deixar alguma coisa boa, plantada, semeada, né, que vai dar ótimos frutos lá na frente. Já estamos sendo citados nos halls de cientistas, né, do planeta, nas mudanças que houveram, né? E nosso nome já está começando a se salientar nesse mundo, nesse universo das ciências humanas. Isso para mim é um motivo de muito orgulho, eu acho que para a minha família e para a família jauense. Sem dúvida. E a gente lembra que quando a gente quer muito uma coisa, o universo realmente conspira em nosso favor, né? Sem dúvida. Eu acho que um dos motivos mais importantes de a gente estar vivo é você conspirar ao seu favor, ou seja, a física quântica, né? Se você fala de física quântica, metafísica, psicobioenergética, tudo isso a hipnose trabalha. A única ferramenta de trabalho quântico que eu conheço é a hipnose condicionativa, que
que você vai lá, cria os registros para mudança do comportamento do próprio pensamento. Quando você muda o pensamento da pessoa, a pessoa começa a atrair a positividade, atrair a saúde para ela, né? A alegria de viver, né? A velhice, por exemplo, está no registro de memória que as pessoas têm. Certo. Né? O importante é a gente ser sempre jovem, a gente ser sempre feliz. O tempo de vida de cada um, o que vai diferenciar é a experiência de vida que cada um teve. Eu tive o privilégio de conhecer o Brasil de norte a sul, praticamente todas as cidades, todas as praias, essa imensidão que é o Brasil. Hoje eu tenho, por exemplo, psicólogos que atuam no Amazonas, comunidades indígenas com a hipnose condicionativa, na tribo dos Calungas do Alto Goiás, em recônditos do nosso planeta que você nem imagina. Então, isso para mim é um motivo. Eu boto minha cabeça no travesseiro, agradeço a Deus todas as noites pela chance, pela oportunidade que o universo me deu de ser um instrumento da paz. Parabéns. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no Câmara Entrevista. Muito obrigada mesmo, com vários assuntos, com certeza foi de bastante agrado de quem está nos acompanhando. E fica aí o convite, né? Quem não quer fazer parte também, não quer fazer o curso, mas se interessou e de repente quer participar de uma sessão de hipnose condicionativa, é só procurar o Instituto. É só ligar no Instituto 3622-8027, né? A qualquer horário. Tá o pessoal lá para atender e aí já direciona o tratamento. Eu devo começar agora, assim que a gente tiver o espaço efetivo, já que a gente é difícil ter o apoio do poder público, nós vamos tomar a iniciativa de adquirir esse espaço com recursos próprios, onde eu quero um auditório, não sei quantas pessoas, e lá nós fazemos terapia de graça para a população. Vamos lá, uma semana tratar depressão, impotência sexual, hipertensão, diabetes, etc, etc. Tudo isso a gente trata com a hipnose condicionativa e muito, muito mais. Muito bem, muito sucesso. Ainda mais sucesso, né, realmente, para o senhor. A gente agradece e vai encerrando por aqui este Câmara Entrevista que recebeu hoje o professor jauense Luiz Carlos Crozeira, que é o criador da hipnose condicionativa. Muito obrigada realmente, professor. Obrigado, Val. Eu que agradeço mesmo.